É justamente sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Sobre a revelação da palavra ao nosso coração. Eu não estou falando de revelação aqui no que diz respeito a trazer revelação de nome, de número de identidade, de coisa e tal. Porque existe revelação e revelamento. A Bíblia diz que toda a profecia que procede de Deus, ela tem 3 propósitos: edificar, consolar e exortar. Diga: edificar, consolar e exortar. Aí eu pergunto para você: saber o número da sua identidade edifica você? Então cuidado com o que você ouve e acha que é Deus. Porque muitas vezes tem espírito de adivinhação envolvido no meio da igreja. E todo mundo se encanta com aquilo, e espírito de encantamento vem sobre a igreja. E aquele homem de Deus revela até o número da identidade. Aí eu pergunto para você: o que isso edifica, o que isso exorta e o que isso consola? Então, logo, isso não está na palavra. E se não está na palavra, não está conosco. Não queremos essas coisas. Obrigado por 3 amém e meio. Talvez você não está entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer, mas eu quero falar aqui sobre a revelação da palavra de Deus. Não é revelamento, é revelação da palavra de Deus. Sabe o que é isso? É aquilo que Pedro teve quando Jesus estava ali com seus discípulos, e havia muitos comentários sobre Jesus, dizendo que ele era um profeta, que ele era isso, aquilo, aquele outro. E ele perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz para ele o seguinte: olha, isso não foi carne, isso não foi sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito do meu Pai, foi o próprio Espírito do Deus vivo que te revelou isso. Isto é revelação, mas é a revelação da palavra. E Jesus é o quê? Ele é a palavra, ele estava diante da palavra. A palavra revelou-se para Pedro, e ele entendeu que aquele homem que estava ali, ele era o Cristo, o Filho de Deus, enquanto todos os outros estavam questionando isso. Revelação chegou ao coração dele. Deixe-me explicar isso para você, trazendo alguns exemplos aqui. Eu me lembro de um tempo onde eu ouvia os noticiários acerca do Rio de Janeiro. Tem algum carioca aqui? Não, nenhum carioca. Não vou falar mal do Rio de Janeiro, não. Fica tranquilo. Mas eu me lembro que eu ouvia os comentários do Rio de Janeiro. E eu imaginava que no Rio de Janeiro só tinha arrastão, que no Rio de Janeiro só tinha criminalidade e que só tinha favela. Essa era a minha impressão do Rio de Janeiro. Eu pensava que era assim. Porque eram essas coisas que eu ouvia na televisão, eram essas coisas que chegavam até o meu ouvido. Mas no início de 2014, eu e minha família estivemos lá por alguns dias e tivemos o privilégio de conhecer uma cidade que é linda e de um povo excelente. E os meus conceitos, eles foram mudados, porque eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia de notícias paralelas, mas eu não tinha ido até lá. E então, quando eu de fato conheci, o meu conceito acerca daquela cidade foi mudado. Tem criminalidade? É claro que tem, mas Caxias também tem. Tem favela? Tem, mas Caxias também tem. Eu quero dizer para você que o fato de eu presenciar algo e eu estar naquele lugar, o meu conceito foi mudado. Outro exemplo disso é que a ideia que os estrangeiros têm do Brasil é que no Brasil só tem selva, no Brasil só tem favela, no Brasil só tem carnaval e futebol. É ou não é verdade? Esta é a ideia da maioria dos estrangeiros acerca do Brasil. No Brasil só tem selva. Mas o Brasil tem prostituição infantil, tem carnaval, o Brasil tem futebol, o Brasil tem muita favela. Esta é a ideia que eles têm do Brasil, mas nós que moramos aqui sabemos que não é só isso. Tem essas coisas? É claro que tem, mas não é só isso. O Brasil, queridos, é um país, ou na verdade é o país onde o evangelho tem se propagado em um ritmo mais acelerado que a maioria dos outros países. Nós estamos vivendo um avivamento no Brasil. Nós estamos vivendo no Brasil um tempo onde a palavra ela tem se propagado em uma intensidade, uma rapidez muito além do que outros países. Essa é a realidade do Brasil que nós conhecemos, porque nós estamos aqui. Amém? Então a ideia deles está errada e a nossa está certa. Aqui existe um povo, querido, que ama o Senhor, que ama a palavra. Esse povo está sendo levantado. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nunca antes na história
se levantou um povo que ama tanto a palavra como tem se levantado nesses últimos dias. Deixe-me dizer uma coisa para você. E eu não estou profetizando maldição sobre os nossos parceiros de ministério. Mas igrejas que são construídas em cima de campanhas, em cima de sofismas, em cima de invencionices, e onde a palavra não está fundamentada, elas não conseguirão se manter. Eu não estou profetizando maldição. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela... Mas graças a Deus, tem se levantado esse povo que ama a palavra. E você faz parte disso. Amém? Esta palavra é suficiente para nós. E a prova disso, queridos, que está se levantando um povo que ama a palavra, que ama o Senhor, porque é impossível amar o Senhor sem amar a palavra. Deixe-me dizer uma coisa para você. O tanto que você ama o Senhor é o tempo que você se esmera no estudo da palavra e na prática dela. Quanto eu amo o Senhor é o tanto que você estuda, medita e pratica. Você tem aí a base. Mas a prova de que está se levantando no Brasil uma geração de homens e mulheres que amam a palavra, que amam o Senhor, a prova disso é que só no Brasil existem mais de 100 unidades de escolas Rema. São quase 300 escolas no mundo, mas a maior parte delas está aqui no Brasil. Nós saímos dos Estados Unidos, o Rema saiu dos Estados Unidos, mas lá tem uma unidade. A nossa mãe, a escola mãe, tem uma unidade nos Estados Unidos. No Brasil tem 113. Aí você vai me dizer que o Brasil não está vivendo um tempo novo, um tempo onde a palavra está sendo restaurada, um tempo de avivamento pela palavra? Aleluia. Sabe, queridos, as pessoas de fora conhecem o Brasil desta forma, como a terra do carnaval, o país do carnaval. Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós conhecemos a realidade do Brasil. O Brasil é a terra do avivamento. O Brasil é a terra onde um povo que ama o Senhor está se levantando. Um povo comprometido. E deixe-me dizer uma coisa para você. Se lance nessas coisas, querido. Porque isso é vida para você. Deixe-me dar uma notícia para você. Essa semana eu estava escutando a rádio. E eu ouvi uma notícia que eu tive que compartilhar com a minha esposa. E eu disse, amor, olha só o que eu escutei hoje de manhã. Haviam pessoas que estavam criticando o nosso novo prefeito. E eu não estou falando de política aqui, amém? Mas sabe o que ele fez? Ele cortou todas as verbas do carnaval. Nem um centavo foi cedido para o carnaval. Nós não temos nada contra aquelas pessoas que estão envolvidas com essas práticas. Mas nós sabemos que junto com o carnaval tem prostituição, junto com o carnaval tem ocultismo, junto com o carnaval tem assédio sexual, junto com o carnaval vem um monte de tranqueira. E o seu dinheiro, que é pago em impostos, estava financiando essas coisas. E muitas vezes faltando verba para a saúde, para a escola, mas graças a Deus, porque um homem se levantou para dizer, não, esse ano não haverá um centavo para essas coisas. Aí você vai me dizer que Deus não está intervindo na nossa nação? Deus está intervindo, queridos, nós precisamos orar mais, nós precisamos nos levantar em oração. Sabe de uma coisa? A igreja do Senhor é a autoridade sobre essa terra. Amém? Aleluia. Mas nós estamos falando aqui sobre conhecer de ouvir falar e conhecer de verdade. Essa é a tônica aqui da mensagem de hoje. Agora, queridos, quando nós não temos o pleno conhecimento a respeito de qualquer assunto, quando nós não o conhecemos de fato, nós somos fáceis de sermos enganados naquelas áreas. Por exemplo, se você não tem conhecimento acerca de um carro usado que você vai comprar, é possível que um vendedor malandro te empurre uma bomba. Mas se você não conhece, você vai atrás de alguém que conhece, leva junto e ele te ajuda. Não é assim? Quando nós não conhecemos sobre determinados assuntos, a probabilidade de sermos enganados naquela área é muito maior. Oséias disse isso. Sabe o que Oséias disse? Oséias 4:6 diz o seguinte. Diz que o povo de Deus, está falando do povo de Deus aqui. O povo de Deus perece ou é destruído por falta de... É interessante que não diz que o povo está sendo destruído por falta de dinheiro.
acho que você não entendeu isso. A Bíblia não diz que o povo está sendo destruído por falta de dinheiro. A Bíblia diz que o povo estava sendo destruído por falta de... Isso me prova que conhecimento vale mais que dinheiro. Então, quando você pensar em 200 e poucos reais para pagar a mensalidade do Rema e acha caro, pense que conhecimento vale mais que dinheiro. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento, por muito tempo eu acreditava que por alguns momentos Deus era bom e por outros Deus era mau. Eu pensava assim, e eu sei que muitos aqui também pensavam. Não venha dizer que não, porque sim. A maioria de nós era assim. Por não conhecer o caráter de Deus, por não conhecer de fato quem Deus é, muitas vezes nós somos facilmente enganados acerca de quem Deus é, porque ouvimos a partir de uma pessoa que aparenta saber, mas de fato não sabe. Quando nós não conhecemos, fica fácil sermos enganados dessa forma, por alguém que aparenta conhecer um pouquinho mais do que nós. Não, ele aparenta conhecer mais do que eu, ele está dizendo que Deus mata, que Deus fere, então eu vou acreditar nisso que ele está dizendo, porque ele aparenta conhecer, mas eu só acredito porque eu não conheço a palavra. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós estamos seguros nela, protegidos nela, queridos. A ignorância, ela sempre dará lugar ao engano. A ignorância não é ser grosso que nem papel de rolar prego. Grosso que nem dedo destroncado. Não. Ignorância é não conhecer sobre determinados assuntos. E a ignorância, ela sempre vai dar lugar ao engano. Agora, entenda uma coisa. Só rompe com o engano ou com a ignorância aquele que busca o conhecimento revelado da palavra de Deus. Aleluia. Deixa-me explicar algo para você. Talvez aqui, alguns vão se identificar com isso. Nós temos pouco mais de 20 anos de crentes. E por alguns anos, eu e minha esposa, nós estávamos congregando numa igreja de muitas práticas judaizantes. E eram muitas práticas do Antigo Testamento eram trazidas para dentro da igreja. E eu me lembro que aquelas coisas, elas não encaixavam direito no nosso coração. E eu me lembro de um dia onde nós nos assentamos para ler a palavra, e nós começamos a ler o livro de Gálatas, e quando nós chegamos naquela parte que diz: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? A ficha caiu, e nós entendemos que nós estávamos debaixo de um fascínio, de coisas que já eram passadas, porque nós não somos mais judaizantes. Porque eu vou participar de práticas judaizantes se eu não sou judeu? Nós não somos judeus, nós não somos gentios, nós somos a igreja. Mas naquele momento a palavra, ela se revelou a nós, ela foi descortinada no nosso coração, e nós entendemos que nós estávamos fascinados. A palavra fascinação ali é a mesma palavra para enfeitiçar. Quando nós nos envolvemos com o engano, ele nos fascina, e o fascínio nos enfeitiça. E as pessoas ficam com a mente cauterizada com aquelas coisas. E nós estávamos assim. Mas nós decidimos dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, nós queremos entender a Tua palavra, queremos entender o que está acontecendo. E Gálatas se abriu para nós naquela noite, e nós entendemos que nós éramos aqueles insensatos, que fomos fascinados por esses enganos. E a partir daquele momento, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Dali para frente, uma guinada se deu. Nós rompemos com essas coisas e entendemos que o Evangelho é simples. Queridos, o Evangelho é simples, mas ele é poderoso. O fato de ser simples não significa que não é poderoso. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, Isaías 5,13 diz o seguinte: diz que o povo de Deus está sendo levado cativo porque lhe falta entendimento ou conhecimento. O povo de Deus está sendo levado ao cativeiro por falta de entendimento ou por falta de conhecimento. Agora, é por isso que João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos... Você consegue perceber que um versículo está dizendo que o povo de Deus está sendo levado ao cativeiro por falta de conhecimento,
Mas João 8,32 diz que o povo de Deus está sendo liberto por causa do conhecimento chegando. A falta de conhecimento aprisiona, põe no cativeiro, mas quando o conhecimento chega, liberdade chega, nós somos livres pelo conhecimento da palavra, somos tirados do cativeiro da religião. Sabe, queridos, nós precisamos pensar no contexto geral das pessoas. Você sabia que existem muitos não crentes que conhecem a Bíblia mais do que muitos crentes? Muitos não crentes, muitos que nunca confessaram a Jesus. Eu me lembro, queridos, na época que eu era representante comercial, eu fazia toda a minha região e eu deixava por último um cliente que gostava demais de Bíblia. Ele sempre tinha uma Bíblia, eu chegava lá, ele estava lendo, a hora que eu chegasse, ele estava lendo. Mas ele nunca tinha confessado a Jesus como Senhor da vida dele. Mas ele conhecia tudo, a Bíblia de capa a capa até os mapas. Mas ele não tinha revelação da palavra. Agora, entenda algo, como que alguém que não é crente, que conhece a Bíblia de tanto assim como aquele homem conhecia, como é que aquele homem ainda estava preso? Se o conhecimento liberta, isso não pode trazer um pouco de confusão? Deixe-me explicar isso para você. Aquele homem, ele tinha um conhecimento da palavra no nível mental. Ele não tinha um conhecimento revelado no coração dele. Porque o Espírito Santo, ele vem habitar em nós a partir do momento que nós confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus, o autor da Bíblia, ele vem morar dentro de mim e de você. O mesmo Espírito que inspirou os homens de Deus a escreverem a Bíblia, é esse Espírito que vem morar dentro de mim e dentro de você, quando nós confessamos a Jesus como Senhor. E é esse Espírito, autor da Bíblia, que revela a Bíblia ao nosso coração. Amém? Agora, sabe, queridos, João 8,32 diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Mas aí eu pergunto, aquele homem conhecia tanto a Bíblia. Por que ele estava preso ainda? Por que ele estava num cativeiro religioso? Se ele conhecia tanto a Bíblia, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecereis, de João 8,32, ela traz a ideia de uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Quando eu tenho uma experiência, assim como eu falei para você, quando eu li Gálatas, e aquela palavra se revelou ao nosso coração, quando nos chamou de insensatos, porque era isso que nós éramos, insensatos. Aquela palavra se revelou ao nosso coração, e aquela palavra foi suficiente para nos libertar. Então, queridos, João 8,32 está dizendo, tenha uma experiência pessoal com a palavra de Deus, tenha ela revelada no seu coração, e a revelação da palavra no seu coração vai te libertar de sofismas, vai te libertar da religião, vai te libertar do medo do diabo, vai te dar vida. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, talvez você está se perguntando, mas do que ele está falando, ter a revelação da palavra, que é isso? Ter a revelação da palavra não é nada mais do que ter uma compreensão clara e aplicável das Escrituras. A revelação da palavra é ter o quê? É ter uma compreensão da palavra com clareza e de forma aplicável. Muitas vezes conhecemos, mas não aplicamos. E isso não é uma palavra revelada no nosso coração. A revelação da palavra vem quando ela se apega a mim e eu torno ela parte da minha vida, ela está comigo ligada e eu vivo aquilo de fato, pronto, desta forma, eu sou livre pela prática daquele conhecimento revelado no meu coração. E existe uma grande diferença, queridos, entre o conhecimento natural que permanece na mente e o conhecimento revelado que desce para o coração. É isso que nós precisamos entender. Existe um conhecimento da palavra natural. É aquilo que eu citei como exemplo, aquele homem. Conhecimento natural. Mas existe uma revelação da palavra que desce para o nosso coração. E a diferença entre uma e outra é muito grande, queridos. Muito grande. Deixa-me explicar isso para você. O conhecimento comunicado,
ou o conhecimento natural, aquele que nós não recebemos diretamente de Deus, mas que ouvimos falar. Por isso que eu comecei aqui falando sobre uma ideia que eu tinha, um preconceito que eu tinha de um estado que eu não conhecia, mas que eu ouvia falar, e quando de fato eu conhecia, aquilo foi mudado. Muitas vezes, no que diz respeito à palavra, é a mesma coisa. Nós temos apenas um conhecimento comunicado por alguém. E aquele conhecimento comunicado, ele permanece apenas no âmbito da razão, da mente, mas o conhecimento revelado, ele é estabelecido no nosso coração, e é a revelação da palavra, somente ela, que pode tirar as pessoas da prisão, do engano e da religião. É somente o conhecimento revelado da palavra, que abre a porta da prisão, da religião e do engano na vida das pessoas. Eu vivi por anos dentro da igreja, como um homem aprisionado na religião. Mas sabe de uma coisa, queridos? É de fato a revelação da palavra que pode mudar a vida de uma pessoa. É somente a revelação da palavra que pode produzir uma fé genuína no coração das pessoas. Eu já li tanto a Bíblia, porque eu não tenho fé? Porque a fé chega quando a palavra é revelada no coração. Fé habita no coração. Quando a palavra de Deus se revelou no meu coração, pronto, fé chegou. E se fé chegou, tudo é possível àquele que crê. Não existe fé sem a revelação da palavra. Sabe, queridos, eu quero apresentar para você um pouquinho, ou falar um pouco sobre a diferença entre esses dois tipos de conhecimento. O conhecimento comunicado, o conhecimento revelado, usando como exemplo a vida de Adão e Eva. O que aconteceu com eles, o exemplo daquilo que aconteceu com eles. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Vai ficar muito mais claro você entender qual é a diferença entre o conhecimento comunicado e o conhecimento revelado. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Vamos ler o 16 e o 17. Aqui que Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse algo para ele. Diz o seguinte, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem. O que é uma ordenança? Não é um pedido, é uma ordem. Deus deu uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas, diga mas. Ei, quando a Bíblia diz mas, fica ligado. Quando você estiver lendo a Bíblia e tiver mas, para um pouquinho, medita em cima, porque existe algo ali que se você passar desapercebido, você pode tropeçar lá na frente. O texto está dizendo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus deu uma ordem e disse, olha, você pode desfrutar de tudo que está aqui, é tudo teu. Pode comer livremente de tudo que está aqui, de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se você comer, você vai morrer. Agora eu quero que você entenda que aqui, nesse momento, só Adão ele havia sido formado. Deus criou o homem e mulher juntos. Deus criou tanto o homem quanto a mulher no mesmo tempo, mas ele formou o homem primeiro. A mulher foi formada só depois da costela de Adão, lembra disso? Nesse momento aqui só havia Adão, e Deus deu essa ordem diretamente a Adão, de Adão, você pode desfrutar de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não coma, porque se você comer, você vai morrer. Agora, queridos, só depois que Adão, ele viu e deu nome a todos os animais, só então, depois disso, é que Deus formou a mulher. E eu imagino por quê também, né? Imagina Adão, isso vai ser uma girafa. Não, tem cara de porco. Não, mas vai ser girafa. Não, Adão, põe porco. Aí para evitar esses males, então, né, o homem muito rápido de resolver tudo, deu nome em tudo, aí pronto, a mulher pode vir e não dar pitaco na criação. Né? Estou brincando, gente. Mulher é uma bênção. Principalmente a minha. Amém? Aleluia. Mas é interessante, queridos, que só depois que Adão viu e ele deu o nome a todos os animais, só depois disso é que Deus formou a mulher. Agora, veja bem, diferente, eu quero que você preste atenção nisso. A essência da mensagem está aqui. Diferente do que aconteceu com Adão, a mulher ela não ouviu esse mandamento diretamente de Deus.
Deus deu esse mandamento a quem, gente? A Adão. Adão, ele teve um conhecimento revelado diretamente por Deus. Eva, ao contrário disso, não. Eva provavelmente, ela teve esse conhecimento compartilhado por Adão. Adão deve ter compartilhado com ela aquilo que Deus disse a ele. Ou seja, ela ouviu de segunda mão. Está comigo? Agora, vão comigo um pouquinho mais à frente, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Diz o seguinte, verso 1. Gênesis 3, verso 1. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha o questionamento, assim, o diabo faz exatamente isso. Aqui, queridos, o diabo estava usando a serpente. E muitas vezes o diabo faz isso. É assim que Deus falou mesmo? É desse jeito que Deus falou? Nos confrontando com coisas que estão escritas na palavra de Deus. Olha o que diz aqui. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. O que Deus disse, gente? De toda árvore do jardim comerás livremente. Olha o questionamento da serpente usada pelo diabo. Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, perceba, queridos, que ela deu uma resposta diferente daquilo que Deus originalmente havia ordenado. Deus disse o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se dela comerdes, certamente morrerás. Deus disse isso a Adão, não a Eva. Adão teve um conhecimento revelado diretamente por Deus, mas Eva teve um conhecimento comunicado por Adão. Ela recebeu de segunda mão, e quando ela então é questionada pela serpente, usada por Satanás, ela muda, ela acrescenta algo, dá uma resposta diferente daquilo que Deus disse. Ou seja, ela aumentou. Por quê? Porque Deus nunca falou nada sobre tocar no fruto. Não, de todas as árvores do jardim poderemos comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer e nem tocar. Essa foi a resposta dela. Mas Deus não disse isso. Agora, esse é um exemplo clássico do que pode acontecer, queridos, quando nós ouvimos de outras pessoas o que Deus diz. Ao invés da gente ter o conhecimento diretamente revelado do Senhor ao nosso coração. Quando nós ouvimos aquilo que Deus disse a partir de outros, a probabilidade de haver acréscimos ou diminuir o que Deus disse é muito grande, queridos. Eu quero que você entenda algo. Quando Deus, Ele revela a sua palavra através do seu Espírito no nosso coração, aquele conhecimento, ele se torna revelado em nós, ele se torna rema em nosso coração. Ei, rema não é apenas o nome de uma escola. Rema é uma palavra grega que significa palavra falada ou palavra revelada. Toda vez que você está lendo a Bíblia, aquela palavra fala com você de forma direta e específica, aquilo é um rema de Deus no seu coração. Amém? E isto é a revelação da palavra. Quando nós ouvimos, estamos lendo a Bíblia, e Deus, por meio daquele versículo, Ele fala ao nosso coração de uma forma profunda. Pronto, rema de Deus chegou no nosso coração. Amém? Esse é o conhecimento revelado. Agora veja bem, queridos, esse tipo de conhecimento revelado, ele se torna parte de nós. Conhecimento revelado pelo Espírito de Deus, ele se torna parte de nós. E ele se torna mais real do que qualquer outra coisa que possa estar ao nosso redor. Isso é fé. Conhecimento revelado no coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Resultado disso, fé se apegou no coração. E quando fé se apegou no coração, tudo se torna possível para aquele que crê. Você consegue perceber isso? O conhecimento revelado de Deus, ele se torna parte de nós. E, queridos, eu quero que você entenda que a palavra de Deus é algo espiritual, mas ela é mais real do que qualquer coisa que você possa estar vendo ou tocando. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Você pode estar passando por N situações, mas acima de tudo isso está a palavra de Deus. Jesus entendia muito bem isso quando Ele disse: está escrito.
está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, ele tinha clareza no coração dele acerca daquilo que estava escrito e nada tirava o foco dele dessas verdades. Agora, eu quero que você entenda que para Eva, aquele conhecimento que não foi revelado diretamente por Deus, mas um conhecimento que veio comunicado por Adão, foi um conhecimento que ficou no âmbito da razão, não desceu para o coração dela. Ou seja, ouvir algo de segunda mão sempre vai nos tornar mais vulneráveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você precisa meditar nas Escrituras. Não fique se alimentando só daquilo que você ouve nos cultos. Sabe, queridos, existem muitos crentes que eles se alimentam de um culto por semana, e eles pegam a Bíblia apenas para vir para a igreja no culto de domingo, e se tiver muita fé, ainda vem no culto de quinta. Mas não passa disso. Agora eu pergunto para você, você conseguiria sobreviver fazendo uma refeição ou duas por semana? Conseguiria? Conseguiria? Então por que você acha que vai sobreviver espiritualmente comendo 2 vezes por semana? Muitas vezes nós fazemos isso, nós só vamos nos alimentar da palavra que é pregada no culto do domingo e no culto de quinta-feira, e não passa disso, e a Bíblia fica lá guardada. Querido, Deus quer falar com você todos os dias. Ei, se Deus ele decidiu habitar em você, é porque Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Deus deseja isso. Agora, veja bem, nós não podemos depender dessas coisas, ouvindo apenas de segunda mão, por mais que aquilo que você está ouvindo de mim é a Bíblia, e eu garanto para você que se você olhar na sua Bíblia está tudo aí, mas nem sempre aquilo que você ouve por aí é de fato aquilo que Deus disse. Eu me lembro que eu escutava uma rádio lá em Belo Horizonte quando eu ia para o Rema de manhã. Oh meu Deus, que lembrança triste. Era uma rádio gospel, né? E ali só tinha programas gospel. E eu escutava aquela rádio. Gente, eu comecei a ficar chocado com aquelas coisas, e comecei a ficar crítico, e comecei a julgar aquelas pessoas, porque era um tal de vassoura de fogo, era um tal de telefone ungido, que só recebe boas notícias, era um tal de óleo consagrado lá em Israel, essas coisas todas. E compre isso e tem aquilo, e venha para cá, e você vai ter não sei o que você precisa. E aí um pregava e o outro despregava, mudava o programa, vinha outro pregador, e um pregava uma coisa, o outro pregava outra. Uma confusão. Sabe de uma coisa? Que o excesso de informação é um problema sério. Porque no meio do excesso de informação vem um monte de tranqueira. Beba a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Eu só consegui discernir o certo do errado porque eu estava alicerçado nessa Bíblia. Amém? Chegou um tempo que eu desliguei o rádio, não vou mais me contaminar com essas coisas. Botava um louvor e ia orando em línguas. Acabou o meu problema ali. Então cuidado com o que você ouve. Porque no mundo há muitas vozes, e uma delas é a voz da religião, a voz da incredulidade, a voz da murmuração. Fique com a voz de Deus. Amém? Aleluia. Agora, é fato que ouvir algo de segunda mão sempre vai nos tornar mais vulneráveis ao engano, queridos. E foi justamente por isso que a serpente, ela atacou Eva ao invés de Adão. Ou você acha que ela escolheu aleatoriamente? Unite, você. Não. Ela escolheu Eva para atacar, porque Eva tinha ouvido a palavra de Deus de segunda mão. Adão, ele tinha o conhecimento revelado, aquilo estava firmado no coração dele, enquanto Eva tinha o conhecimento apenas comunicado. Agora, veja bem, esse conhecimento revelado da palavra de Deus é a nossa maior arma de defesa contra o engano. É a nossa maior arma de defesa contra o legalismo, contra o diabo. Quando o conhecimento, quer dizer, ele é apenas comunicado, por meio de um legalismo religioso, por meio de um legalismo desprovido da revelação, existe uma grande possibilidade que os ministros, eles acrescentarem ou diminuírem aquilo que Deus disse, porque aquela palavra que está vindo, ela não está vindo de forma revelada pelo Espírito, ela está vindo a partir de um conhecimento meramente humano, e quando ele vem a partir de um conhecimento meramente humano, mesmo que tenha como base a palavra de Deus, eles se tornam suscetíveis a acrescentarem ou tirarem aquilo que Deus disse. Sabe, queridos, vou dar um exemplo para você. Muitos dizem que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quem já ouviu isso? Olha, quantos já ouviram isso, né? Mas a Bíblia diz isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro
é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro que é mal, é o amor ao dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. Então isso me prova, queridos, que muitas vezes, quando o conhecimento ele é apenas transmitido, desprovido da revelação da palavra de Deus, nós conduzimos as pessoas para o medo. Nós levamos as pessoas para o engano. Nós vamos criar sofismas que aprisionam em vez de libertar. Mas a revelação da palavra, João 8,32 diz isso: e conhecereis a palavra de forma clara, aplicável e revelada no seu coração, e esse conhecimento vai te libertar. Eu vou dizer algo para você, algo semelhante com isso aconteceu com Jó. Todos vocês, eu creio que um dia, em algum momento, já leram a história de Jó. Se vocês não leram, sugiro que vocês leiam, é uma história muito interessante. Mas Jó, ele nos dá outro exemplo do conhecimento comunicado e do conhecimento revelado, porque ele teve dois tipos de conhecimento em momentos diferentes da sua vida. Jó, ele teve um momento onde o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento comunicado a partir de outros. Mas em outro momento, ele teve um conhecimento de Deus que foi revelado no seu coração. E lá em Jó 42:5 diz o seguinte: com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Perceba aqui que ele tinha um conhecimento comunicado a partir de alguém. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Você consegue perceber que houve dois momentos na vida de Jó? Um momento onde ele conhecia a Deus por ouvir falar, ele conhecia a Deus por aquilo que se ouvia naquela região, mas houve um momento que ele teve então a revelação do caráter de Deus, e quando essa revelação chegou no coração dele, tudo mudou, houve arrependimento, ele se arrependeu, queridos, dos julgamentos que ele fez acerca de Deus, e sabe o que aconteceu? Ele foi restituído em dobro de tudo aquilo que Satanás o havia roubado. Mas tudo isso é resultado do quê? Do conhecimento revelado do próprio Deus. Amém? Amém? Veja bem, nós estamos falando muito sobre a diferença entre o conhecimento comunicado e o conhecimento revelado, mas como é que eu e você podemos receber esse tipo de conhecimento revelado de Deus? Como é que nós podemos desfrutar disso, queridos? Primeiro ponto, andando em humildade. Não existe como Deus se revelar a alguém que é soberbo, que acha que sabe tudo. É tão triste, queridos, quando você conversa com pessoas e você quer promover o crescimento espiritual delas. E a resposta que está na boca delas é: eu sei. Eu sei. Não, eu sei. Eu sei. E ela sabe tanto que provou que não sabe nada. Porque quanto mais a pessoa acha que sabe, mais ela prova que não sabe. E quando ela acha que sabe tudo, ela se fechou para o mais de Deus na vida dela. Mas só os humildes terão um coração aberto. Sabe que existem pessoas que eu admiro demais. Eu posso citar aqui o exemplo de um homem que, se um dia ele ouvir essa mensagem, vai saber que eu estou falando dele, mas ele não é daqui de Caxias não, o pastor Marcos. Pense num homem, Marcos Passamai. O homem é presidente do Conselho de Pastores de Bento Gonçalves. Já fez seminário convencional e está assentado nas cadeiras do Rema. Pense num homem feliz. Pense num homem que está recebendo de Deus. Pense num homem com o coração ensinável. Outro colega dele, presidente da Donep de Bento Gonçalves, está fazendo Rema. Pense num cara feliz recebendo a palavra. Um homem que está fazendo doutorado. É isso, né? Doutorado em teologia, é isso? Mas em cima dessa área, né? E mestre, ele está sentado nas cadeiras do Rema. Pense num homem feliz. Sabe o que é isso? Coração ensinável. E a revelação da palavra não vem para soberbo, não vem para aqueles que têm um conceito elevado. Ei, a palavra diz: não pense de si mesmo além do que convém. Sabe de uma coisa, queridos? Eu quero aprender com você. Tem coisas que você sabe que eu não sei. Me deixa aprender com você. Nós não sabemos tudo. Mas Deus, Ele vai se revelar para esses que têm um coração humilde, que eles pensem num homem humilde, foi Jesus, um homem que tinha tudo, mas ele se despiu da sua glória, e se humilhou e se fez semelhante a nós, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Sabe de uma coisa? A exaltação só vem depois da humilhação. Tem gente querendo ser exaltado
sem se humilhar. Esquece. O princípio não é esse. Amém? Então a revelação da palavra, ela vai vir, esse conhecimento revelado da palavra, ele vai vir para aqueles que têm um coração humilde, para aqueles que andam em amor. Sabe de uma coisa, queridos? Andar em amor é uma decisão, não é um sentimento. Sabe o que é andar em amor? É você fazer o bem para quem te faz o mal, é você falar bem de quem fala mal de você, é você dar um presente para quem roubou você, é você fazer o oposto, é você vencer o mal com o bem. Tem gente querendo vencer o mal com o mal, não é esta a regra. A Bíblia diz: vence o mal com o bem. Isso é andar em amor. Conhecimento revelado vem para aqueles que andam em humildade, para aqueles que andam em amor, para aqueles que andam em temor diante de Deus. Queridos, é chegado um tempo onde nós precisamos voltar a andar em temor diante de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? A cada dia que eu tenho que subir nesse altar para trazer uma palavra para você, e minha esposa é prova disso. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso, sabe por quê? Porque vocês não são minha propriedade. Não fui eu que paguei o preço da salvação de vocês. Foi Jesus Cristo. Amém. E eu não posso dar qualquer coisa para vocês comerem. Eu vou ser cobrado dessas coisas. E eu não quero chegar diante do meu Pai de qualquer jeito. Eu quero chegar e dizer: Pai, eu fiz o melhor que eu pude. Eu posso não ter feito o melhor, mas eu fiz o melhor que eu consegui fazer. Sabe o que é isso? Temor. Porque vocês são filhos de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos voltar a andar em temor. Tem faltado temor no meio da igreja. As pessoas têm vivido o evangelho de qualquer jeito. Têm vivido o evangelho raso. O evangelho permeado por mentira gospel. O evangelho permeado por tudo pode, não dá nada. Quem disse isso, queridos? Nós precisamos viver uma vida de santidade com o Senhor. Nós precisamos viver uma vida de comunhão plena com Ele. Não deixe os prazeres desse mundo te tirarem o melhor que Deus tem para você. Ei, muitas vezes não é nem o diabo roubando você, é você roubando de você mesmo. É claro que o diabo vai aproveitar essas coisas, mas muitas vezes somos nós que estamos privando Deus de nos dar o melhor que Ele tem. Conhecimento revelado da palavra vem para estes que andam em humildade, que andam em amor e que andam em temor diante de Deus. Ah, mas eu não consigo entender de onde ele tira essas coisas, esse povo e tal, que crê tanto nessa palavra da fé. Porque não existe palavra da fé e palavra da incredulidade. Só existe uma palavra, a Bíblia é a Bíblia para todos. Amém? É você que decide andar em fé, ou você que decide ficar na incredulidade. Mas seja daqueles que são da fé. Amém? Isaías 66, verso 2, a parte B do versículo diz o seguinte: olha só como Deus se revela àqueles que andam em humildade. Diz assim: é para este que olharei. Sabe, queridos, eu me lembro há uns anos atrás, tinha uma música que eu acho que era, acho que era do Trazendo a Arca, acho que era, que falava: olha para mim, só faltava subir na figueira, mas não tinha figueira, quase que eu subi num poste. Oh Senhor, olha para mim. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa subir numa árvore, você não precisa plantar bananeira, você não precisa fazer nada disso. Se você quer atrair a atenção do Senhor, seja humilde. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo. Pensa alguém resistir você. Sabe, queridos, é chato quando minha esposa me resiste, e às vezes ela faz isso. Quando eu sou cavalo com ela, pronto, acabou para mim. Ela me resiste mesmo. Vira de costa. Never. Estou dando uma risadinha amarela. Gente, eu sou pastor, mas eu faço essas coisas, e é bom demais. Se você é casado, deve fazer, muito. Para blindar seu casamento. Se você não é casado, fica frio. É isso mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se é ruim quando a minha esposa me resiste, você já imaginou como é ruim Deus resistir você? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo.
Mas a Bíblia diz que Deus dá uma graça maior àquele que é humilde. Sabe o que é a graça? A graça é a habilidade para fazer o que você não pode fazer sozinho. Isso é graça. Agora existe uma graça maior para você fazer muito mais aquilo que você não podia fazer. Por quê? Porque você anda em humildade. Amém? Olha o que diz aqui, Isaías 66, verso 2 diz: é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Pense que versículo poderoso, é para esse. Ei, Deus, Ele está olhando para quem? Deus está com seus olhos atentos a quem? Àqueles que são humildes, contritos de espírito e que tremem de temor diante da sua palavra. João 14, 21, abra comigo. João 14, 21. Você vai perceber quem são aqueles que recebem a revelação da parte de Deus. Diz o seguinte, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A palavra guarda aqui é a mesma palavra usada para pratica ou obedece. Então eu poderia ler da seguinte forma: aquele que tem os meus mandamentos e os pratica e os obedece, é este que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Numa outra versão diz: e me revelarei a ele. Quem tem essa palavra revelarei aí? Olha só, quantas Bíblias já tem essa palavra transcrita aí. Estes que amam a palavra, obedecem a palavra, são estes que amam a Deus, serão amados por Deus, e Deus se revelará a eles, Jesus se revelará a eles, a estes que amam a palavra. Sabe de uma coisa, queridos? Quem são esses que amam a palavra? Quem é que de fato teme a Deus? Aquele que realmente teme a Deus, queridos, é aquele que vai obedecer a palavra instantaneamente. Ele não vai levar em conta se vai ter vantagem ou não. Não, eu não vou ter vantagem nisso, então eu não vou obedecer. Não, quem ama a Deus, obedece a sua palavra, quer tenha vantagem, quer não tenha vantagem. A Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. A Bíblia diz que eu e você devemos nos submeter à palavra incondicionalmente. Quer gostemos ou não, quer estejamos vendo alguma vantagem ou não. Ei, deixa-me dizer uma coisa para você. Mesmo que em alguns momentos de obediência nós não estejamos vendo vantagem alguma, o tempo vai provar que sempre é vantajoso para nós obedecer a palavra de Deus. Sempre. Amém? Agora, veja bem, queridos. A falta desse conhecimento revelado fez com que Eva fosse facilmente questionada e enganada pela serpente. Olha só, queridos. Ela foi sugestionada pela serpente a quê? A questionar a Deus, a desconsiderar a bondade de Deus. Deus havia lhe dado acesso a todo o jardim, não foi isso? Deu a Adão, mas também deu a Eva. Acesso a todo o jardim. Mas o que foi aqui? Ela foi sugestionada pela serpente, usada pelo diabo, a desconsiderar a bondade de Deus, um Deus que havia lhe dado acesso ao jardim inteiro, e ela foi induzida a focar numa única árvore que lhe foi negada. Pensa na sutileza de Satanás. É isso que muitas vezes ele faz. Ele tira os olhos da bondade de Deus. Ele faz com que nós não olhemos mais para todas as bênçãos que Deus nos deu e voltemos os nossos olhos para uma coisa que nós queremos e ainda não tivemos. É a mesma estratégia. E começamos a murmurar: Senhor, você não está ouvindo a minha oração? Comece a ser grato e você vai ter. Porque a gratidão libera os céus, a murmuração libera o inferno. Então você decide quem quer que trabalhe a seu favor. Está comigo? Mas sabe de uma coisa, queridos? Ela foi enganada justamente nessas coisas. Ela foi sugestionada a olhar para a restrição de Deus e tirar os olhos da bondade de Deus em dar o jardim inteiro para que ela pudesse desfrutar juntamente com o seu esposo. Agora veja bem, queridos, ela também foi enganada a ponto de pensar que Deus é alguém que toma ao invés de alguém que dá. Ela chegou a pensar nessas coisas. Por quê? Por que eu não posso desfrutar dessa árvore? Por que eu não posso comer dessa árvore? O que Deus está querendo me privando dessa árvore? Será que tem alguma coisa tão boa que eu não posso desfrutar?
Acho que Deus não é tão bom assim. Porque se ele fosse realmente bom, ele tinha me dado acesso a tudo, inclusive essa. Eu acho que tem coisas que Deus está querendo me privar, juntamente me privando com essa árvore. E a serpente, não, é porque você vai ser como Deus. Você vai ser tão sábio, vai ser semelhante a Deus. Não foi essa a sugestão da serpente, inspirada pelo diabo? Pronto. É exatamente assim que o diabo ainda age nos dias de hoje. Da mesma forma, nos fazendo tirar os olhos daquilo que Deus tem nos dado de uma forma tão graciosa e focar naquilo que muitas vezes não é o tempo ainda para nós. E não somos pacientes para esperar. Agora, a estratégia de Satanás, ela continua a mesma. A única diferença é que Satanás não usa mais serpentes. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, usa até mesmo os ministros. Como assim? Ministros que ensinam muitas vezes que Deus dá a vida, o mesmo Deus que dá a vida é o Deus que mata. Ministros que ensinam muitas vezes que o mesmo Deus que cura é o Deus que põe doenças. Questionando a bondade de Deus. Ministros que muitas vezes ensinam que Deus ele é o provedor, mas Ele também é aquele que abre o ralo para os nossos recursos irem embora em algum momento da nossa vida. Ensinam um Deus que é bom, mas ao mesmo tempo um Deus que nos corrige com coisas más. Eu preguei sobre isso no domingo retrasado. Quantos lembram disso? Não vou entrar nesse mesmo assunto aqui. Mas a palavra é muito clara quando ela diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que procede dessas coisas, tudo aquilo que produz morte, tudo aquilo que rouba e destrói, procede das trevas. Mas Tiago diz algo muito diferente do que isso. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Abra comigo sua Bíblia, nós já estamos encerrando, mas eu quero que você acompanhe comigo aí. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17 diz o seguinte. Tem muito barulho de folha de Bíblia, vou esperar você, para que você comprove pelas escrituras aquilo que eu estou falando. Diz o seguinte, verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Para um pouquinho, olha para cá. Lembra que eu falei que a falta de, ou a ignorância, ela nos conduz ao engano? Aqui está falando o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora, por que é que está escrito não vos enganeis? É porque provavelmente alguns estavam sendo enganados. E é por isso que o versículo começa dizendo, ei, não se enganem, meus... Ele está falando com um crente, meus amados irmãos, não se enganem, por quê? Porque toda boa dádiva vem de Deus, todo dom perfeito vem de Deus. Agora eu pergunto para você, uma doença é boa dádiva? A sua casa ser assaltada é um dom perfeito? Não. Então não vem de Deus, crente, não se enganem, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, nele não há mudança, Deus não muda, Deus não é bipolar, Deus não é um dia bom, um dia mau, um dia está alegre, um dia está irado, não, Deus é bom. Ah, mas Deus permitiu, não, é você que permitiu. Deus só vai permitir o que nós já permitimos. Ah, mas o diabo tocou em Jó porque Deus permitiu. Eu vou pregar sobre isso, eu preciso pregar sobre isso, de novo. O diabo só tocou em Jó porque Jó já havia permitido, e por isso Deus não podia despermitir o que Jó já havia permitido. Jó permitiu quando ele teve medo, e o medo abre portas, e ele mesmo reconheceu isso quando ele disse, o que eu temia me sobreveio. Ele abriu portas quando muitas vezes ele questionou o caráter de Deus. E quando nós questionamos a Deus, nós estamos fazendo o que Eva fez. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Eu falei isso naquele culto, talvez aqui tenha alguém novo e não ouviu isso. Se Deus ele trabalha contra nós em alguns momentos, se Deus é o nosso problema em alguns momentos, quem vai ser o nosso socorro? E a Bíblia diz que o Deus é o nosso socorro bem presente. Ele não é o nosso problema bem presente. Ei, Deus é socorro bem presente. Ele não é problema bem presente. Amém.
toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Sabe de uma coisa, queridos? Esse texto ele deixa muito claro que não existe nada bom fora da vontade de Deus. Não existe nada bom que esteja fora da vontade de Deus. Se alguém aqui, queridos, ainda acredita que há alguma coisa boa fora da vontade de Deus, eu afirmo para você que você está enganado tanto quanto Eva estava enganada. Isso aqui é bom, Deus não tem nada a ver com isso, mas é bom. Não é bom. Não existe nada bom fora da vontade de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? A advertência aqui é clara: não caia no mesmo engano que Eva caiu. Deixe a palavra se tornar rema no seu coração. A serpente, ela enganou Eva, dizendo que aquilo que Deus havia proibido era justamente o que daria a ela sabedoria, era justamente aquilo que lhe faria semelhante a Deus, mas na verdade, queridos, era caminho de morte, porque o salário do pecado é a morte. Provérbios diz isso com muita clareza, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dele, o fim dele conduz à morte. Há caminhos que para nós, não, está tudo bem, mas o final disso é caminho de morte, porque não existe nada bom fora da vontade de Deus. Querido, qualquer coisa que você esteja fazendo, sem que tenha a aprovação de Deus, é furada, corre disso, vaza fora, porque é caminho de morte. Jeremias 17:5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Talvez você diga: não, eu sabia, eu não posso confiar em ninguém. Não, ele está falando: ei, maldito é o homem que confia nele mesmo. Maldito é o homem que faz da sua carne mortal a sua força. Maldito é o homem que com essa atitude aparta o seu coração do Senhor. Quando nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, quando nós não consideramos a vontade de Deus, quando nós agimos por conta própria, a Bíblia diz que nós estamos caminhando para um caminho de maldição, porque maldito é o homem que confia nele mesmo. Agora, a Bíblia também diz que o oposto disso é verdadeiro. E diz que, Provérbios 3, versos de 5 a 13, diz que é bendito o homem que confia no Senhor, porque a sabedoria e a revelação o farão prosperar e ser bem sucedido. O homem que confia em Deus vai receber sabedoria de Deus, vai receber revelação da parte de Deus, e tudo que ele fizer prosperará e ele será bem sucedido. Eu quero prosperar. Ande em temor de Deus, ande em consagração, ande considerando a vontade de Deus, ande debaixo de uma inspiração divina, e o que você fizer vai prosperar. Você vai errar menos e acertar mais. As suas decisões serão mais sábias. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, Salmo 119, versículo 130 é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Diz que a exposição da palavra, ela traz luz e dá entendimento. Na Revista e Corrigida diz isso, mas na Revista e Atualizada diz o seguinte: a revelação da palavra traz luz e dá entendimento. Perceba que está falando que da exposição da palavra e da revelação da palavra, que traz luz e traz entendimento. E quando o entendimento chega, a fé chega. Porque quando o nosso coração está persuadido pelas verdades da palavra, ele está blindado pela fé. Agora, juntando essas duas versões, nós poderíamos dizer que a exposição revelada da palavra, ela traz luz e dá entendimento. A exposição revelada da palavra, ela vai nos conduzir para um caminho de luz, um caminho de entendimento pleno acerca da vontade de Deus. E eu garanto para você, queridos, que nessa noite, luz chegou no nosso coração. Nós compreendemos qual foi a vontade de Deus. O conhecimento revelado de Deus chegou ao nosso coração. O nosso coração, querido, ele foi acrescentado com fé, por causa do entendimento que chegou no nosso coração. Amém? É por isso, queridos, que muitas vezes existem crentes com 5 anos, 10 anos, 20 anos de igreja e continuam sofrendo as mesmas coisas de 10 anos atrás. É como se fosse um ciclo vicioso, vivendo os mesmos problemas,
os mesmos perrengues, ele não consegue subir de nível. Por quê? Porque falta nele isso. É a palavra revelar-se no coração dele. Ele passa ouvindo o que as pessoas dizem, mas ele não tem experiências genuínas e profundas com Deus por ele mesmo. E o meu desafio nessa noite, querido, é que você seja um desses, que se dedique a mergulhar, a ser mais intenso em Deus. Deus está desejoso de comunicar ao seu coração as verdades da palavra de Deus, comunicar ao seu coração aquilo que Ele tem como projeto para a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Feche seus olhos, não se distraia. Nós não temos mais tempo a perder, queridos. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Não temos mais tempo para brincar de ser igreja, não temos mais tempo de brincar de ser crente. Não temos mais tempo de ficar brincando com o Evangelho. Chegou o tempo onde nós precisamos viver a realidade da palavra nas nossas vidas. Quer gostemos ou não, quer achemos difícil demais ou não, sempre será vantajoso para nós permanecer nesses princípios. Nós falamos muito sobre conhecimento revelado das Escrituras nessa noite. Eu quero desafiar você que entrou aqui, que está perguntando, esse tal de rema falam tanto. Eu quero incentivar você. No final desse culto, passe na secretaria, dê um passo de fé, faça sua matrícula. O rema não é da Igreja Verbo da Vida, queridos. O Rema é uma escola entre mais de 113 que tem no Brasil, e Caxias do Sul, essa região da Serra, ganhou um presente. Essa escola mudou a minha vida. Eu já fiz seminário convencional, eu já fiz um outro seminário e fiz o Rema, e eu sei o que isso mudou a minha vida. Entendimento chegou, revelação chegou no meu coração. O diabo pode se levantar, as pessoas podem se levantar, nada vai mudar a convicção que está estabelecida no meu coração. Por quê? Porque a palavra hoje, ela se revelou a mim. E eu não posso negar que essa escola tem uma grande participação nisso tudo. Você não vai me ver murmurando, você não vai me ver andando em incredulidade. Eu sei que Deus é bom o tempo todo. Eu sei que Deus é o meu Pai. O meu Pai não muda. Ele me trata como filho. Ele quer o meu bem. Ele quer o melhor para mim. Nada vai mudar esta verdade estabelecida no meu coração, porque ela se tornou revelada ao meu coração. E eu sei que você tem aprendido muito aqui nessa igreja, mas existem níveis maiores para você. E você vai chegar lá se você tomar um passo de fé, tomar uma decisão. Eu não conheço um aluno do Rema que se arrependeu de fazer o Rema. Não conheço. Eu conheço milhares de alunos. Milhares de alunos eu conheço. Eu devo ter ensinado pelo menos uns 3, 4 mil alunos já até hoje. Eu não conheço um que disse: pastor, não valeu a pena, não gostei. Não, todos eles disseram: foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu posso entender que em Cristo Jesus eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Eu descobri que o diabo é um derrotado e eu sou vencedor, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Ele fez por mim. Mas sabe o que é isso? É resultado da palavra revelada ao seu coração. É a mesma revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É revelada pelo Espírito. Mas a maior revelação que pode existir, eu queria que você fechasse seus olhos. A maior revelação da Bíblia, que é a mais poderosa revelação da Bíblia, ela está em João 14,6, que diz que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esta é a maior e mais poderosa revelação da Bíblia, é essa: Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E esse mesmo Jesus, Ele diz num outro versículo, lá no capítulo 15 de João, Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ele diz: eu sou o caminho, e você fora desse caminho não pode nada.